Oitavo painel do 22º EMBRA, Fome e Miséria, ações para sua eliminação em todas as suas formas de manifestação. Eu estou com o professor Nelson Melo Souza, que é filósofo e chanceler da Academia Brasileira de Filosofia e membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração. Professor, o que é necessário para começar esse processo de eliminação de todas as formas de manifestação da fome e da miséria, que é o tema do painel que o senhor participa? Olha, é uma das questões mais complicadas do mundo. A erradicação da fome e da miséria tem sido uma preocupação, pelo menos no mundo ocidental, mas em outras culturas também, mas mais fortemente no mundo ocidental, desde que este mundo se consolidou, ali por volta do período renascentista, quando as primeiras leis dos pobres foram passadas na Inglaterra, depois seguidas com outras variantes em países continentais, justamente para ver se amparava a pobreza absoluta, não? Naquela época foi uma pobreza decorrente do cercamento dos campos de ovelhas, né? Para a criação de ovelhas, para favorecer a indústria de lã. E ao cercar os campos, torná-los campos que eram comuns, torná-los propriedade privada, as pessoas foram expulsas e ficaram sem meio de subsistência. Então, os governos ingleses criaram essa chamada Lei dos Pobres, Poor Law, e que durou até praticamente o século XIX, né? Depois foi substituída e complementada por outras leis. Quer dizer, sempre houve uma preocupação. Antes disso, era a atividade de apoio dada pela igreja, pelos mosteiros, né? Não pelo palácio, mas pelos templos, pelos mosteiros, que dava apoio aos pobres, comida, atendia nas suas necessidades de enfermidade e outras coisas mais. Eram os chamados hospitais, que não eram bem hospitais, eram mais umas casas de hospedaria, mas que também tratava dos enfermos, e principalmente os mosteiros, onde a obra de caridade, de apoio aos pobres, atravessou praticamente toda a Idade Média. Na Idade Moderna, com a avalanche industrial, o fenômeno se agravou de maneira alarmante. Basta dar a você um dado, que eu vou mencionar no painel, de que o susto que o maior revolucionário e maior socialista de todos os tempos, Karl Marx, o susto que ele tomou com a miséria londrina, quando ele lá chegou e foi morar num bairro pobre de Londres, o bairro de Soho. Mas, como eu estava lhe dizendo, o maior revolucionário de todos os tempos, Karl Marx, tomou um susto com a miséria que o cercava e foi um dos fatores que o levou a ser um pensador socialista e a estudar as causas. Ele não podia imaginar que, depois de tudo que aconteceu com o desenvolvimento capitalista, as nações socialistas que vieram no século XX e tanta coisa que ocorreu depois da morte dele, ele não podia imaginar que hoje em dia a população de miséria absoluta, de pobreza assustadora e de fome endêmica atinge 3 vezes o número da população total do mundo aos tempos de Marx. O mundo, aos tempos de Marx, tinha 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e pouco. E hoje nós temos cerca de 3 bilhões vivendo na pobreza absoluta, na miséria. 3 vezes mais. Quer dizer, houve uma multiplicação assustadora e alarmante do número de pobres. Sob o ponto de vista relativo, diminuiu, mas sob o ponto de vista absoluto, aumentou. E mesmo sob o ponto de vista relativo, a pobreza ainda é assustadora hoje em dia,
porque a concentração de renda é espantosa. Hoje você abre a revista Fortune ou qualquer uma dessas grandes revistas mundiais da alta classe, e você vê um número de não é milionários, esse é incontável, mas o número de bilionários do mundo é espantoso. Só no Brasil nós temos mais de 30 bilionários. Agora, o que explica tamanha voracidade para concentrar recursos dessa maneira? Você só pode morar numa casa, você só pode guiar um carro, só pode comer um almoço. Para que tudo isso? Você, com muitíssimo menos, você teria uma vida gloriosa, uma vida espantosamente rica, sem precisar acumular paranoicamente essa montanha de dinheiro que não faz sentido nenhum. Às vezes são empresas produtivas que resultam em emprego, mas hoje em dia, com o capitalismo financeiro, a maioria é fusão, compra, negociação, não produz um único emprego, o que produz uma imensa fortuna. O candidato americano do Partido Republicano, por exemplo, é um homem extraordinariamente rico, um bilionário, e em todas as empresas que ele se meteu, eu tenho a impressão que se ele criou 1 ou 2 empregos, foi muito. Porque foi tudo fusão, transferência, aquisição, venda, compra, revenda, foi só isso. Foi só movimentação de capital e não criação de capital. Professor, qual é o principal papel do administrador nessa ação? Olha, o administrador é meio, né? Ele não é fim. O empresário, sim, é que tem um determinado fim. Mas o administrador segue da maneira mais eficiente possível. Ele pertence àquilo que poderia ser chamado de dimensão instrumental. Ele realiza as coisas da maneira mais eficiente possível, com o menor custo possível e com o menor tempo possível, né? Agora, as grandes decisões estratégicas sobre onde investir, como investir, etc., escapam um pouco da área do administrador profissional. Ela pertence ao empresário que o emprega, né? Que emprega o administrador. Nem sempre, às vezes, o empresário é também administrador. Antigamente, assim era, né? Rockefeller foi um grande administrador, Vanderbilt foi um grande administrador, né? E quase todos esses grandes homens do passado foram grandes administradores. Mas depois que as empresas se tornaram burocratizadas e tecnocratizadas pelo tamanho gigantesco que vieram assumindo e pela multiplicação de atividades que realizavam, então, nesse caso, eu vou deixar, não tem jeito. Nesse caso, o que aconteceu foi que o administrador, ele passou a ser um tecnocrata e, como tecnocrata, aumentou um pouco a área de ação dele. Hoje, já nas grandes tecnocracias, os administradores de cúpula, eles, de certa forma, já são homens que comandam também o processo decisório de ponta, né? E, num caso como este, é que é importante que o administrador tenha uma formação, digamos, humanística, filosófica, sociológica, completa, porque não sei se dará certo se ele entrar com essa formação numa grande empresa, porque a grande empresa quer ganhar rápido, rasteiro e o máximo possível. Quer fazer o que fez o Lehman Brothers agora, que para ganhar, para que os técnicos, os gerentes, os responsáveis pela gerência da organização ganhassem os seus bônus, eles tinham que fazer contratos de venda de casa, hipoteca e venda de casa.
Cada contrato era um determinado montante de bônus. Então, o resultado, eles foram fazendo com todo mundo. Não importava se o indivíduo era um evidente inadimplente, que não tinha condições de pagar, mas o que importava é que ele firmava o contrato de hipoteca e, ao firmar o contrato de hipoteca, o administrador ganhava o bônus. Isso foi criando uma cascata de insolvências que acabou arrebentando na crise mundial. Isso não foi privilégio do Banco Lehman Brothers, praticamente todos eles fazem isso, né? Na Europa, os banqueiros emprestam dinheiro para países que, evidentemente, não têm condições de pagar, mas emprestam para ganhar suas comissões, né? E o resultado é a crise da Grécia, a crise de todo mundo, porque não tem como pagar. Eles sabem que não tem como pagar. Eles não são tolos, não. Eles são 10 vezes mais espertos que nós. Eles sabem muito bem que a Grécia, por exemplo, não tinha a menor condição de cumprir os pagamentos pelos empréstimos que estava fazendo. Assim mesmo, eles soltaram, os bancos alemães soltaram o dinheiro para valer para a Grécia, né? Faturaram os bônus que eles tinham que faturar, aumentou o número de milionários, de miliardários, e a Europa entrou em crise. Então, está havendo um problema de voracidade capitalista que distorce um pouco a voracidade primitiva. O capitalismo sempre foi voraz, mas antigamente ele criava empregos, ele gerava fonte de renda, ele produzia coisas, ele construía fábricas, ferrovias, etc. Hoje é movimentação financeira, é jogo da internet praticamente, né? Não se cria emprego, ao contrário. Você não está habituada hoje a... Você não está... Você não vê, por exemplo, na internet essa movimentação de compras, de vendas de capitais para isso, para aquilo. Ali não se cria emprego. Você, por exemplo, não fala hoje com uma grande empresa, pessoa a pessoa. Você tem uma pobre coitada que gravou uma mensagem. Se você quer isso, diz que 2. Se quer aquilo, diz que 3. Se quer aquilo, o outro diz que 4, diz que 5. Nem sequer a pessoa emprega uma única pessoa, emprega para gravar uma mensagem. Não é possível. Professora, eu não vou prender mais o senhor por causa do seu tempo, o senhor precisa participar do próximo painel, mas foi um prazer conversar com o senhor, que esse painel renda muitos frutos, principalmente ao final desse evento que vai acontecer a Carta do Rio, que tenham ações também voltadas para esse assunto, que, como o senhor disse antes da entrevista, é o assunto principal dessa discussão do 22º EMBRA. Muito obrigada.